O Unicef divulgou um estudo que mostra que grande parte das crianças no mundo sofre com a violência dentro de casa. O número chega a 400 milhões de meninos e meninas que têm como castigo a agressão física e também a agressão psicológica. E muitas delas, com menos de 5 anos, digamos assim, estão desprotegidas, né? Não tem ali a proteção da justiça. A gente vai entender melhor essa situação, que nós estamos recebendo hoje no Manhã Total o advogado na área criminal, o Clóvis Neto, que está aqui conosco. Eu já estava conversando com ele aqui antes da gente começar esse bate-papo. E se você quiser participar, por favor, esteja à vontade, pelo YouTube e também aqui no nosso WhatsApp. Clóvis, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo. Quando a gente fala desse tipo de situação, dá uma tristeza, porque fomos crianças e crianças protegidas, né? Eu acredito. E, no caso, essas crianças que estão sofrendo esse tipo de agressão física e agressão psicológica, elas têm proteção da lei no Brasil e no mundo? O que diz a lei? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Bom, sim, nós temos sim uma lei, várias leis, na verdade, que protegem crianças hoje no que diz respeito à violência, seja ela em âmbito doméstico ou não, né? Inclusive, nós temos a lei mais antiga, mais conhecida, né, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós temos também várias leis emblemáticas que marcaram muito o nosso país, inclusive a lei Henri Borel, que trata sobre a violência doméstica e familiar contra a criança, né? E não menos importante que isso, nós temos também, inclusive, alterações novas, recentes, esse ano, que falam sobre bullying, cyberbullying, entre outras proteções que a criança tem. Mas sim, nós temos bastante leis, o ordenamento jurídico nosso traz muita coisa que protege a criança vítima de violência, seja ela física, psicológica, sexual. Então, a gente tem a lei, ela precisa se tornar um pouco mais efetiva, eficaz? Sim, eu entendo que no nosso país nós temos um inchaço legislativo, nós temos leis para tudo. Acontece que talvez falte um pouco mais de atuação prática do Estado, da sociedade, das pessoas, no sentido de divulgação, mudança de cultura, mudança de pensamento, sobre especificamente nessa questão da violência, né? Quando eu sei que uma criança está sendo agredida, né, tendo como norte de educação em casa, vamos dizer assim, a agressão física, porque essa pesquisa do Unicef mostra tapa, criança sendo sacudida, esse tipo, né, de agressão. Eu posso denunciar? Claro. Como é esse caminho para denunciar? Não só pode, como deve. Em primeiro lugar, o Código Penal nosso traz algumas obrigações dos pais, seja ela de ação ou por omissão, ou daquelas pessoas que têm responsabilidade sobre a criança. Então, primeiro, é obrigada essa denúncia. Inclusive, a gente vê em vários aspectos, né, quando uma criança chega a um hospital, por exemplo, vítima com marcas de agressão médica, o próprio médico faz a denúncia, então tem essa obrigatoriedade dessa denúncia. E nós temos aqui em Uberlândia vários mecanismos, né? O próprio Ministério Público tem atuação nesse sentido, nós temos a Prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar, os próprios números de denúncia anônima para fazer esse tipo de denúncia para a atuação do Estado nesses casos de crime, nesse tipo de crime. E quando o Estado atua, para as pessoas entenderem, como é que é essa proteção da criança, né? Verificou-se, apurou-se que essa criança é vítima, tem ali os laudos e tudo. E aí, o que é feito? Essa criança volta para o lar, não volta para o lar? Bom, existe o afastamento do agressor, obviamente. Nós temos a lei Henri Borel, que ela é semelhante à lei Maria da Penha, que trata das pessoas que são vítimas de violência doméstica familiar. Então, assim como a mulher vítima de agressão, ela tem o direito de se afastar do agressor, a criança da mesma forma. Então, se é o pai, se é a mãe, inicialmente procura-se alguém mais próximo dessa criança para dar a ela uma proteção, tirar ela daquele ambiente onde ela está sendo vítima de agressão, ou afasta o pai, afasta a mãe, ou tira a própria criança e coloca sob a tutela, ainda que provisória, de uma terceira pessoa, um familiar muito próximo, ou em último caso, se não tiver, até mesmo órgãos públicos que vão atuar protegendo essa criança, né? E nós temos, né, a gente tem a lei e nós temos, digamos assim, a estrutura pronta para acolher esta criança? Bom, existe a diferença do mundo ideal com o mundo real, né? Com o mundo real, então, exatamente. No mundo ideal do que a lei traz, tem todo um arcabouço ali de ambiente, de estrutura, de cuidado que aquela criança merece. O próprio ECA elenca ali diversos direitos que a criança tem, desde a saúde, alimentação, lazer, cultura, dentre isso. Mas na prática, no mundo real, nós sabemos que existe uma falha aí, não só no cuidado da criança, mas em diversos outros setores, da mulher, do idoso, existe uma falha do Estado nessa proteção, né? Então, entendo eu que nesses caminhos, nessas situações, em primeiro lugar, nem entendo eu, o próprio ECA diz, né? A lei traz que primeiro é manter essa criança no seio familiar. Então, houve agressão, tira ela, mas deixa próximo do seu familiar, um avô, alguém que próximo já convive com essa criança, um padrinho, né?
Mas, em último caso, seria retirar ela para colocar nesse ambiente de acolhimento. Uhum. E você contou, no começo da nossa entrevista, gostaria que você reforçasse, nós tivemos mudanças esse ano, né? Sim. Em relação à lei. O que traz de novidade? Bom, esse ano que trouxe sobre violência à criança, nós temos a questão da criminalização do bullying, do cyberbullying também, que são esses crimes que a gente já conhece desde criança, né? Aquela agressão sistemática, né? Do bullying, o cyberbullying através da internet. E uma alteração também muito importante que trouxe no ECA, que é no que diz respeito a pessoas e ambientes que cuidam de crianças. Então, seja público ou privado, um local que cuida de crianças, que protege crianças, onde tem profissional que cuida de criança, obrigatoriamente esse profissional, a cada 6 meses, semestralmente, deverá comprovar que não tem ficha criminal, que não tem passagem criminal, justamente com o objetivo de que aquela criança esteja sob cuidado de pessoas que não têm uma tendência criminal, que não respondam a algum processo criminal, especificamente, obviamente, ligada a crimes contra a criança, né? Exatamente. Então, digamos assim, esse pedido será feito. Isso assusta, né? Sim. Mas se faz necessário diante da realidade, na sua opinião? Com certeza, sim. Nós precisamos entender, veja, a criança, ela, por si só, ela já é, vamos assim dizer, desprotegida, né? Ela não tem o autocuidado de se proteger por si própria. Então, a partir do momento que você coloca uma criança sob cuidado de um terceiro, você precisa compreender quem é aquela pessoa, quem está com ela, né? A gente está falando dessa questão de agressão, a questão de denunciar, de procurar os órgãos competentes, e você citou cyberbullying e bullying. Hoje eu vi o depoimento de uma mãe chorando na internet porque o filho dela está sendo vítima de bullying, né? E não ela trouxe ali para a questão das crianças mesmo. Nesse caso, a criança está sofrendo muito, ela pode procurar a justiça? Claro, pode sim. Nós temos... tem que entender o contexto dessa história. Primeiro, se o próprio causador da criança, desse crime de bullying, é outra criança também. Então, nós temos que envolver todo um grupo de pessoas. Se é na escola, envolver a escola em conjunto. Se é somente no ambiente da internet, vamos assim dizer, que hoje tem a grande facilidade das crianças ter acesso a isso. Quem é essa pessoa que está do outro lado? Então, sim, existe mecanismo para essa atuação e de busca de proteção dessa criança, ainda que seja do bullying, né? O crime de bullying hoje, a pena só do bullying é pena só de multa, mas se despojar para outra situação, se caminhar para outro crime, aí tem que analisar também essa outra conduta, se agravar essa penalidade do bullying. Aqui nós trouxemos a informação com a sua ajuda, mas se eu quiser saber mais, existe algum site? Como que eu posso saber? A OAB pode ajudar? Como é que é, Clóvis? A OAB possui comissões que trabalham com nichos específicos diferentes sobre isso. A OAB pode ajudar. Também a Prefeitura também tem atuação de divulgação sobre essas questões em ambientes escolares também. E também a própria internet. Hoje facilita muito o acesso à internet. As leis, né? Acesso às leis do bullying, cyberbullying. A facilidade que temos hoje no país é que normalmente, isso não é algo positivo, mas as nossas leis têm um nome baseado num crime que aconteceu muito grave, Maria da Penha, Lei Henri Borel. Então, por exemplo, você colocar o próprio nome da lei, Lei Henri Borel, já vai trazer toda ali uma proteção que a pessoa busca entender e saber quais são os direitos que ela possui. A gente precisa muito saber os direitos para a gente poder mudar essa realidade que é triste em pleno século XXI, né? Por isso eu quero te agradecer imensamente por todas as suas informações aqui, viu, Clóvis? Eu que agradeço, um bom dia a todos. Clóvis Neto, ele que é advogado na área criminal com a gente aqui hoje no Manhã Total. Junto com ele eu vou para o intervalo e já eu vou conversar com uma psicóloga que vai trazer mais, né, sobre essa realidade que nós estamos vendo no mundo, essas agressões que as crianças estão sofrendo dentro de casa. Não sai daí.